balanço de madeira rangia, um som que se misturava com o eco do silêncio naquela casa. Jéssica, uma menininha de apenas 5 anos, apertava o ursinho de pelúcia contra o peito, seus olhos grandes e escuros fixos na porta do quarto. Aquele era o seu refúgio, um espaço seguro em meio à tempestade que se instalara em sua vida desde que sua mãe, sua rocha, seu porto seguro, havia partido para sempre. Uma dor que parecia rasgar cada pedacinho do seu pequeno corpo. A imagem da mãe, com seu sorriso acolhedor, ainda pairava no ar, mas a realidade era cruel. Ela não voltaria. E agora, Jéssica estava sozinha com Ramiro, o homem que chamavam de padrasto. Um estranho que se instalou em sua casa e que logo virou sinônimo de medo e insegurança. Jéssica fechava os olhos, tentando apagar as lembranças daquele homem, que nas madrugadas chegava com os passos arrastados e a voz arranhada pelo álcool, perturbando o sono da pequena. Era como se a escuridão trouxesse com ela um monstro, cujas sombras dançavam pelas paredes, sempre prontas para engoli-la. O cheiro forte de cigarro e bebida impregnava o ar, sufocando a menininha que se encolhia na cama, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. E quem é que não desejou acordar de um pesadelo? Ela se lembrava do olhar da sua mãe, cheio de ternura e proteção, e contrastava com os olhos frios e distantes de Ramiro. Ele nunca a olhava com carinho, nunca a pegava no colo, nunca lhe dizia uma palavra doce. Era como se ela fosse invisível, um móvel a mais na casa, um estorvo que ele preferia ignorar. Será que ela não era digna de ser amada? A pergunta ecoava em sua mente, como um grito silencioso de uma criança que se sentia perdida e sozinha no mundo. Ela não entendia o porquê de tanto desprezo, não sabia o que havia feito para merecer tamanha indiferença. O balanço continuava, rangendo cada movimento um lamento. Mas em meio à escuridão, uma luz tênue começou a surgir. Os vizinhos, com seus olhos atentos e corações generosos, perceberam que algo não estava certo. Eles viam a menininha passar os dias com um olhar assustado, sempre calada, sempre sozinha. Não podiam mais ignorar. Não podiam deixar que aquela criança continuasse sofrendo. Uma noite, quando os gritos de Ramiro ecoavam pela rua, eles decidiram agir. Era preciso fazer alguma coisa. Eles bateram na porta e acionaram as autoridades. Jéssica se lembra da chegada de pessoas estranhas, de olhares preocupados, de perguntas e do silêncio de Ramiro, que cambaleava sem entender o que estava acontecendo. Ele não sabia o tamanho da dor que estava causando. E foi assim que Jéssica foi levada para um lugar diferente. Um lugar onde crianças como ela encontravam abrigo, cuidado e amor. O orfanato se tornou sua nova casa. Um refúgio onde as lágrimas deram lugar aos sorrisos, onde as brincadeiras e as amizades curavam as feridas. As cuidadoras, com seus abraços apertados e palavras de carinho, a fizeram sentir amada pela primeira vez em muito tempo. Os dias passaram e Jéssica começou a florescer como uma flor que renasce após uma tempestade. Ela começou a acreditar que a vida podia ser mais do que dor, mais do que medo, mais do que silêncio. Havia esperança, havia luz, havia amor esperando por ela. E mesmo com a saudade da mãe ainda presente, ela sabia, no fundo do seu coração, que a sua jornada estava apenas começando. Mas qual o preço dessa nova jornada? O tempo voa, e a menininha que se escondia no quarto, abraçada ao seu ursinho, já não existia mais. Jéssica se tornou uma jovem mulher, forte, determinada, e com um brilho nos olhos que contrastava com as cicatrizes que a vida lhe deixara. Deixou o orfanato para trás, com o coração apertado pela saudade das cuidadoras e dos amigos, mas com a certeza de que era hora de trilhar o seu próprio caminho. Aquele lugar, que havia sido seu porto seguro por tantos anos, agora era apenas uma doce lembrança. Era hora de alçar voo, mesmo que o mundo lá fora parecesse tão assustador. As ruas da cidade pareciam um labirinto sem fim, repletas de rostos desconhecidos e caminhos incertos.
Jéssica segurava firme a sua mochila, onde carregava todos os seus sonhos e esperanças. E um currículo com poucas experiências e muitas lacunas. Ela sabia que não seria fácil encontrar um emprego, mas não desistiria. A cada não que ouvia, a cada porta que se fechava, ela respirava fundo e seguia adiante. Ela não se deixaria abater, mesmo que a incerteza do futuro a fizesse duvidar de si mesma às vezes. Ela tinha a força de todos os que vieram antes, a fé de uma guerreira que não desiste da luta. A cada escritório, a cada entrevista, Jéssica sentia que a sua história era mais um conto de dificuldades do que um exemplo de superação. Não temos vagas, falta experiência, suas qualificações não se encaixam. As palavras ressoavam em sua mente como um disco arranhado. A cada recusa, sua esperança minguava um pouco mais. O cansaço a dominava, mas ela se recusava a entregar os pontos. E quem nunca se sentiu assim diante de um obstáculo? Em meio a essa busca incessante por uma oportunidade, Jéssica se viu obrigada a aceitar qualquer lugar que pudesse lhe abrigar. O aluguel de um pequeno apartamento no fim da cidade era caro demais, e o pouco que juntara para alugar um cantinho era inferior a tudo que ela via. As opções eram poucas, e com os poucos recursos, ela acabou em um bairro perigoso, onde os olhares eram desconfiados e os sons da noite eram assustadores. Um lugar que a fazia se sentir ainda mais sozinha e vulnerável. Ela não entendia o porquê de tantos empecilhos em sua jornada. Mas, como um último raio de esperança, Jéssica viu um anúncio colado em um poste. Precisa-se de atendente para posto de gasolina. Ela respirou fundo, reuniu as últimas forças e decidiu tentar mais uma vez. O posto de gasolina Sol Nascente parecia ser a sua última chance, e ela não a desperdiçaria. O local era simples, com um cheiro forte de combustível e um movimento frenético de carros e clientes. Mas para Jéssica, aquele lugar era a porta de entrada para uma nova vida. Ela entrou no escritório, o coração acelerado, e se deparou com Jorge, o dono do posto. Um homem de meia idade, com um sorriso que parecia um tanto forçado, e um olhar que a deixava um pouco desconfortável. Jorge a analisou da cabeça aos pés, com um olhar invasivo, que parecia enxergar além do seu currículo, de suas roupas, de sua pele. Ele fez algumas perguntas sobre sua experiência, mas logo desviou o assunto para sua aparência, seus olhos, seu cabelo. Jéssica sentiu um frio na barriga, um aperto no coração. Ela percebeu que a entrevista era apenas um disfarce para algo mais, mas a necessidade falava mais alto, e Jéssica precisava daquele trabalho. Ela queria um recomeço, um lugar seguro, um salário para se manter. Ela respondeu às perguntas com a voz firme, mas com o coração cheio de receio. E sem muitas opções, Jorge disse que a contrataria, e ainda que ela deveria estar grata por ter essa chance. Afinal, não era todo dia que uma jovem sem experiência conseguia emprego. O primeiro dia no posto Sol Nascente foi uma mistura de alívio e apreensão para Jéssica. O trabalho era corrido, os clientes impacientes, e o cheiro de gasolina parecia impregnar sua pele e roupas. Mas em meio a tudo isso, ela encontrou duas companheiras que pareciam entender a sua situação. Ana e Bia. Elas eram mais experientes, trabalhavam no posto há algum tempo e logo se aproximaram de Jéssica, que se sentiu acolhida por aquelas meninas que pareciam, à primeira vista, ser tão doces e gentis. Ana, com seus cabelos cacheados e sorriso fácil, e Bia, com seu jeito mais reservado, mas com um olhar sempre atencioso. As três rapidamente se tornaram amigas, dividindo confidências, risadas e segredos. No entanto, com o passar dos dias, Jéssica começou a perceber que nem tudo era como parecia. Ana e Bia tinham um jeito peculiar de lidar com os clientes, um esquema que, segundo elas, ajudava a aumentar o salário no fim do mês. Eram pequenas fraudes nas bombas de gasolina, alguns litros a mais que não entravam na contabilidade do posto.
mas que faziam uma diferença no bolso delas. Jéssica não gostava daquilo, sentia um incômodo no peito, uma pontada de culpa. Ela foi criada com a honestidade como um valor fundamental e não se sentia confortável em enganar as pessoas. Mesmo precisando do dinheiro, mesmo sendo tentador, não era a solução. E ela tentou argumentar, explicar para as amigas o quão errado isso era. Afinal, elas estavam roubando as pessoas que abasteciam seus carros naquele posto. Ana e Bia riam, diziam que era apenas um trocado, que ninguém percebia e que era assim que as coisas funcionavam. A verdade é que elas não se importavam com aquilo e pareciam não entender o porquê de tanta preocupação da Jéssica. Para elas, aquele era o preço que todos pagavam no fim do dia, o jeitinho para sobreviver. Mas, para Jéssica, a integridade era inegociável. E mesmo tentando se adaptar, ela não conseguia se acostumar com as pequenas ilegalidades de Ana e Bia. Além disso, a situação com Jorge se tornava cada vez mais incômoda. Ele sempre encontrava um jeito de se aproximar de Jéssica, com toques sem querer no braço, olhares insistentes e comentários sobre sua aparência. Ele a chamava de linda, gata, e dizia que ela tinha jeito para a coisa. A cada dia, o assédio se tornava mais explícito, mais invasivo. Jéssica se sentia vulnerável, com medo e com vontade de se afastar daquele homem que parecia ter o prazer de humilhá-la. As amigas de trabalho viam tudo aquilo, mas não faziam nada. Ao contrário, elas riam de cada comentário de Jorge, como se tudo aquilo fosse uma grande brincadeira, um jogo de sedução. Elas já haviam se acostumado com aquela falta de respeito, não se importavam com o que acontecia com a Jéssica. Jéssica tentava se esquivar de Jorge, fugir de suas investidas, mas ele sempre encontrava um jeito de se aproximar. Era como se ele a visse como um objeto, uma presa, um troféu a ser conquistado. E quem nunca se sentiu impotente diante de um abuso? A angústia tomava conta de seu peito, a cada toque, a cada palavra, a cada olhar. E as lágrimas vinham com a dor, com a humilhação, com a vontade de gritar por socorro. Mas ela não podia se entregar, não podia deixar que aquele homem a destruísse. Ela tinha que ser forte, tinha que lutar. Ela ainda tinha esperança de encontrar paz em meio a tanta turbulência. A cada dia, a atmosfera naquele lugar se tornava mais pesada, mais sufocante. E para encontrar algum alívio em meio a tanto caos, ela passou a observar, mais atentamente, a rua ao redor do posto. Foi assim que encontrou um pequeno gatinho abandonado, perdido em meio a tanta sujeira. O bichinho era tão pequeno, tão frágil, tão necessitado de amor quanto ela. O pequeno gatinho, que Jéssica resgatara da rua, se tornou seu companheiro fiel, seu confidente silencioso. Ela o batizou de Fagulha, por causa de seus olhos brilhantes que cintilavam como duas faíscas na escuridão. Fagulha a esperava todas as noites na porta de casa, ronronando e se esfregando em suas pernas, como se soubesse de toda a dor que ela carregava no coração. E com seu amor incondicional, ela se sentia mais forte, mais completa, mais viva. A presença do pequeno felino era um lenitivo para as feridas da alma, um antídoto para o veneno que Jorge destilava todos os dias. Mas a vida no posto Sol Nascente estava longe de ser um mar de rosas. A cada dia, a situação se tornava mais insustentável. Os lucros do posto estavam caindo, a clientela diminuindo, e Jorge estava cada vez mais irritado, mais agressivo. Ele culpava todos pelos seus problemas, inclusive Jéssica, que era sempre o seu alvo preferido. Ele a humilhava na frente dos clientes, a rebaixava na frente das amigas e a fazia se sentir um lixo, uma insignificante. E a cada dia, a atmosfera se tornava mais pesada, mais sufocante. O cheiro da gasolina se misturava com o cheiro do medo, criando uma mistura tóxica, insuportável. Um dia, Jorge convocou todos para uma reunião.
Com a voz alterada e os olhos vermelhos de raiva, ele anunciou que, se as coisas não melhorassem, ele seria obrigado a vender o posto. E se isso acontecer, vocês podem procurar outro emprego, ele disse com um tom de ameaça. Ana e Bia se entreolharam, preocupadas com a possibilidade de perderem o emprego, e principalmente o seu esquema. Jéssica, por sua vez, se sentiu indiferente, afinal, ela já não aguentava mais trabalhar naquele lugar. Um novo emprego para ela seria um alívio, uma libertação, e ela já havia cogitado a possibilidade de procurar outro lugar. Mas o medo de perder o emprego a fazia adiar seus planos. E como se o destino estivesse atento ao seu sofrimento, um carro velho e em péssimas condições parou no posto. Um senhor idoso com roupas gastas e um olhar cansado saiu do veículo e pediu ajuda. Ele disse que havia esquecido a carteira em casa e que precisava de um pouco de gasolina para chegar ao aeroporto, onde o seu filho chegaria em poucas horas. Ana e Bia o encaravam com desprezo, com desconfiança, com nojo. Mais um pedinte, elas cochichavam entre si. Mas Jéssica, ao contrário, se compadeceu do senhor, que parecia tão humilde e necessitado. Ela se lembrou de sua própria infância, de todas as dificuldades que havia enfrentado, e não conseguiu ignorar o apelo daquele homem. Sem pensar duas vezes, ela se prontificou a ajudá-lo. Ignorou os protestos das colegas e encheu o tanque do carro do senhor, pedindo que ele não se preocupasse com o pagamento. "Eu confio no senhor", ela disse com um sorriso sincero. Ana e Bia ficaram furiosas, revoltadas com a atitude de Jéssica, e imediatamente correram para ligar para Jorge e contar sobre o ocorrido. Jéssica não se importou. Ela sabia que havia feito a coisa certa, que o bem sempre deve ser feito, independente das consequências. O senhor a agradeceu com lágrimas nos olhos e prometeu que voltaria para pagar. Mas o que ele não sabia é que essa pequena atitude mudaria para sempre o destino de Jéssica. Jorge chegou ao posto furioso, com a cara fechada e o punho cerrado. "Quem você pensa que é para dar gasolina de graça?" ele gritou com a voz trêmula de raiva. "Eu não pedi, eu apenas ajudei", Jéssica respondeu, com a voz calma, mas com o coração cheio de indignação. "Não me importa. Você está demitida. Vá embora daqui." Jorge a esbravejou apontando o dedo para ela com raiva e a expulsando dali sem dó e sem piedade. Jéssica não reagiu. Ela pegou suas poucas coisas, seu gatinho, e saiu do posto com a cabeça erguida, mas com o coração sangrando. Ela sentiu a dor da injustiça, a amargura da decepção, a solidão do abandono. Mas ela sabia que não podia se deixar abater. Ela tinha que ser forte, tinha que seguir em frente, tinha que acreditar que, mesmo em meio a tanta escuridão, uma nova luz poderia surgir. A sua atitude mudaria toda a história. Jéssica caminhava pelas ruas com fagulha aconchegado em seus braços, sem saber para onde ir. A demissão a havia pegado de surpresa, e a incerteza do futuro a deixava apreensiva, angustiada, mas não derrotada. Ela sabia que não podia se entregar ao desespero, que a vida ainda tinha planos para ela. E foi naquele momento de fragilidade, naquele instante de dor e solidão, que o destino lhe enviou um sinal, um presente, uma reviravolta. O carro velho que ela havia abastecido no posto retornou, mas agora dirigido por um jovem elegante, com um terno impecável e um olhar gentil. O jovem saiu do carro e se aproximou de Jéssica, com um sorriso no rosto. Era Pedro, o filho do senhor idoso que ela havia ajudado. Ele a agradeceu com palavras sinceras e emocionadas e disse que havia chegado a tempo para encontrar o pai, graças à generosidade dela. Ele contou que seu pai havia passado anos longe, trabalhando em minas de ouro em outro estado, e que a sua volta era um verdadeiro presente do destino. "O senhor me disse o que fez por ele", ele disse olhando fundo nos olhos de Jéssica, "e eu preciso retribuir sua bondade. Você não deve pagar pela maldade dos outros." E para a surpresa de Jéssica, Pedro revelou que era um empresário de sucesso,
e que estava comprando o posto Sol Nascente. Ele havia feito o primeiro pagamento do estabelecimento e a assinatura estava marcada para aquela tarde. E, como forma de agradecimento, eu quero que você trabalhe comigo, ele disse, estendendo a mão para Jéssica. Ela ficou sem palavras, com os olhos marejados e o coração transbordando de emoção. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Eram tantas emoções, tantas reviravoltas, que parecia ser um sonho. Eu não sei o que dizer, ela respondeu com a voz embargada. Diga sim, Pedro a interrompeu, e venha fazer a diferença nesse negócio. Eu acredito no seu potencial, na sua honestidade, na sua coragem. Jéssica aceitou o convite, com um sorriso radiante e uma sensação de alívio. Ela sabia que aquela era a oportunidade que ela tanto esperava. A chance de recomeçar, de reconstruir sua vida, de mostrar ao mundo a força que existia dentro de si. Pedro não só a contratou, mas a colocou no cargo de gerente, a encarregada de administrar o posto e liderar a equipe. Ana e Bia ficaram chocadas com a notícia, com os olhos arregalados e a boca aberta. Elas não esperavam que a vida fosse dar uma volta tão grande, que a Jéssica fosse tão longe. Elas ficaram perplexas, sem palavras. Jorge, por sua vez, ficou desesperado com a reviravolta. Ele tentou se justificar, tentou se defender, mas já era tarde demais. Pedro o expulsou do posto, com um olhar de desprezo e uma voz firme, e o proibiu de se aproximar novamente. E a justiça foi feita. A verdade prevaleceu. O bem venceu o mal. Jorge, que havia humilhado e explorado Jéssica, agora estava pagando o preço de suas maldades. E a jovem, que havia sido tão injustiçada, agora era a dona do seu próprio destino. Ela havia trilhado um caminho difícil, repleto de obstáculos e provações, mas ela nunca havia perdido a esperança, nunca havia desistido de lutar e, como recompensa, ela estava colhendo os frutos da sua perseverança. Com o tempo, Ana e Bia se adaptaram às novas regras, entenderam que o esquema não era a solução e se tornaram amigas e aliadas de Jéssica. O posto Sol Nascente se transformou em um lugar de respeito, de honestidade, de alegria. E Jéssica se tornou uma líder inspiradora, um exemplo de superação, uma referência para todos que a conheciam. O gatinho Fagulha, agora crescido, continuava ao seu lado, um símbolo de amor e gratidão. E assim, Jéssica viveu uma nova história, uma história de redenção, uma história de vitória, uma história que provava que a bondade sempre vence, que o amor cura, que a esperança nunca morre. E ela se tornou enfim a dona do seu futuro. E quem não sonha com uma história assim? E aí, galera, que jornada incrível, hein? A história da Jéssica nos mostrou que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e a bondade podem transformar tudo. Muito obrigado por embarcar nessa aventura com a gente. Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com essa história, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E claro, me conta nos comentários o que mais te tocou nessa jornada da Jéssica. Se você quer mais histórias assim, é só ficar ligado no canal que toda semana tem novidade. E agora, bora inspirar o mundo com a nossa coragem e nossa fé. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.